Olá, eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje nós estamos recebendo o Guilherme Alcântara Ramos, que é professor da Unicuritiba e psicólogo. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Patrícia. Tudo bem, você? Também. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer, uma satisfação. Espero colaborar bem com a nossa conversa. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que interessa para todo mundo ou para quase todo mundo, que é a relação entre o uso da tecnologia e as doenças mentais. Guilherme, segundo dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais da metade dos brasileiros não consegue ficar o dia inteiro longe do celular. Em algum momento do dia tem ali que pegar o celular e ver informações, ver rede social, jogos e tudo mais. De que maneira que a relação com as telas, que a relação com a tecnologia tem afetado a vida das pessoas? Olha, é toda uma mudança na rotina dos nossos hábitos de vida. Sim. Até colocaria mais de metade não consegue passar mais de 1 hora do dia com o celular a uma distância superior ao alcance do braço. É mais grave ainda. Mais grave ainda. O que deve ser a realidade de boa parte de quem está acompanhando a gente. O celular provavelmente está muito pertinho. Certo. E a gente tem muitas mudanças no nosso estilo de vida e como isso acontece. O que aparece muito, por exemplo, é a dificuldade de concentração. Sim. O quanto as pessoas não conseguem manter o foco em uma atividade por longo período. Por quê? Quando a gente está no celular, a gente tem a mudança das informações, músicas, imagens, coisas vibrando, por exemplo, notificações, muito rápido, de forma muito sistemática, o tempo todo. Certo. Então a gente treina o nosso comportamento e o nosso cérebro a liberar uma endorfina para aquilo que é muito rápido, com pouco esforço. Quando você vai para uma atividade, agora para um trabalho ou estudos, em que você precisa por mais tempo de engajamento, para ter a satisfação do término depois de 1 hora, 2 horas ou mais, você tem muita dificuldade. Perfeito. E quando que eu percebo que muita gente vai dizer, mas eu uso para trabalhar, eu preciso, mas quando que eu percebo que, tá demais, eu preciso, está excessivo, já está me prejudicando? Perfeito. A grande reflexão que é importante fazer é qual que é esse uso e que de forma, ele colabora com seus planos de vida, de carreira, relacionamentos. Por quê? Se você usa trabalho para relacionamentos, para contato, responder um e-mail, de fato você vai ter um tempo um pouco superior, porque justamente é uma necessidade. Perfeito. O grande ponto é, quando você não está dedicado diretamente a uma questão de trabalho, o que você está fazendo no celular? Sim. Como que isso colabora com o seu bem-estar? Isso te conecta com pessoas importantes? Te aproxima de pessoas que você ama? Te direciona a projetos de vida, sonhos, objetivos que você tenha? Se a resposta é não, vale a pena rever, porque a gente tem uma correlação muito forte sobre o aumento de uso de celular e uma série de problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e estresse. Perfeito. Principalmente o uso, que as pessoas hoje em dia ficam muito nas redes sociais, jogos, isso tem realmente aumentado esses problemas, essas doenças psicológicas mesmo, e até a questão do suicídio, vocês já têm dados que isso tem aumentado. Perfeito, então temos dados bem consistentes mostrando essa mesma direção. Tem inclusive estudos aqui feitos no Canadá, mas que a gente encontra dados semelhantes em outros países também, de pessoas que usam mais de 5 horas por dia o celular, e essas pessoas demonstram mais de 50% de chance de ter depressão. Então, assim, é um dado que é bastante impactante. Com certeza, um número muito alto. Muito alto. E quando a gente olha na nossa rotina, uma pessoa que usa 3 horas, 4 horas, 5 horas do celular, que não é a trabalho, está na rede social, ela está dedicando de usar esse tempo para visitar um amigo, praticar um esporte físico, uma atividade, visitar a família, ter boas experiências gratificantes. Então isso pode dar aquela percepção de que eu estou em contato com pessoas, mas na verdade eu estou sozinho em casa, estou em isolamento, não tenho uma pessoa de confiança por perto. E após a gente viveu aí o período pandêmico por 2 anos, um pouco mais até, a relação das pessoas com as telas mudou após esse período? Aumentou muito a relação das pessoas com as telas e a relação das pessoas com outras pessoas. Sim. Com as telas, muito mais ênfase, a gente se relaciona por meio de telas e a gente tem mais dificuldade de se relacionar presencialmente. Uma coisa que muitos dos nossos ouvintes aí, espectadores estão acompanhando, é que antes da pandemia,
parece que tinha até mais energia de aceitar um convite para uma festa, para um passeio, para um evento, do que hoje. Nossa, hoje dá parece mais preguiça. Sim. Porque você perdeu esse repertório, essa energia, e isso é um dado bem importante para a gente considerar, porque é um preditivo de um sintoma mais leve de depressão. Certo. Outra coisa que é preocupante também, Guilherme, que acho que você pode falar melhor sobre isso, é que uma coisa ainda somos nós adultos, que nós temos, né, o discernimento de saber se eu quero usar ou não o celular, o computador, o tablet, mas em relação às crianças, muitos pais acabam dando aparelhos tecnológicos ou colocando nas mãos das crianças cada vez mais cedo. Qual que deve ser o impacto aí para a adolescência e para esses adultos, para essas novas gerações? Perfeito. Esse é um campo de estudo muito importante. A gente já tem alguns dados bem claros, mas quando a gente fala de dados a longo prazo, a gente precisa de mais tempo, até porque é um fenômeno meio recente. Certo. Criança até 2 anos, 0 telas é a indicação. Até 5 anos, no máximo 1 hora, até os 10 anos, no máximo 2, que não passe disso, tá? E isso é bem importante a gente pensar, porque já tem muitos estudos mostrando impacto no desenvolvimento, né, motor dessas crianças. Sim. Até nos iogurtes, danoninhos, que muda a embalagem, porque a criança não tem mais aquele comportamento de pinça. Nossa. Então ela não consegue, ela demora mais para aprender a amarrar o cadarço. Ela não consegue abrir a embalagem de um iogurte como a gente fazia antes. Sim. E aí você tem uma até mudança nas indústrias de consumo por causa da diferença da psicomotricidade das crianças devido ao uso exagerado de celulares durante a infância. Quer dizer, o problema é muito mais grave, vai afetar diversas outras coisas no desenvolvimento dessas crianças. Nossa, totalmente. Outros estudos complementando mostram que, evidentemente, é muito saudável para a criança dormir a quantidade de horas, né, para o seu grau de maturidade, e fazer atividade física. Um uso exagerado de celulares consegue anular esses benefícios dela ter um bom hábito de sono e atividade física. Então, fica o alerta, né, para os pais para prestar atenção, às vezes quer ali entreter a criança, mas é melhor você despender uma energia naquele momento e buscar outras atividades. Totalmente. Até para que a criança ela fique mais ativa, né? Um jogo analógico, uma brincadeira analógica, vai exigir essa psicomotricidade, movimento, habilidade motora fina, né? A capacidade criativa, enquanto com as telas, em boa parte do tempo, ela fica passiva, parada apenas assistindo, o que é algo muito negativo enquanto hábito, enquanto comportamento, enquanto desenvolvimento, e que no longo prazo vai ter resultados também negativos. Perfeito, Guilherme, aqui a gente está falando um pouco sobre essa questão de tempo de exposição, mas tem uma outra questão também, principalmente em relação às redes sociais. Hoje a gente tem aí um grande número do que nós chamamos de influenciadores digitais e de pessoas que mostram, enfim, todo mundo quer mostrar o lado bom da sua vida, então, que colocam lá só uma vida agitada, luxuosa, isso acaba, mulheres com corpos perfeitos, isso acaba fazendo com que as pessoas reais que estão ali vendo façam uma comparação e tenham um problema de autoestima? Nossa, totalmente. E essa é uma comparação absolutamente injusta. Sim. Por quê? As pessoas editam aquelas imagens, aqueles vídeos, a história de vida, como é contada também. Sim. Até essas pessoas, como você citou, né, que faz muitas viagens, né, aquela vida fantástica de sucesso. Eu mesmo já conheci essas influenciadoras, por exemplo, que faz uma viagem no ano, leva muitas roupas, vai lá com a mala, vai trocando de roupa ao longo do passeio e tirando muitas fotos para parecer que são várias viagens. Perfeito. E aí vai postando ao longo do ano. A gente olha e pensa, nossa, é a vida dos sonhos. Com certeza, quem não quer. Viajou uma vez só. E aí a gente se compara, nossa, queria essa vida como ela. Mas também não é a vida dela. Né? É uma vida mostrada de forma a engajar quem está acompanhando, e isso é também trabalho, né? Então monetiza para ela, então esse engajamento que ela conquista, para ela é positivo. Para a gente que está se comparando, é um efeito muito negativo, porque é uma comparação muito injusta. Sim. Que eu sempre estou perdendo. Com certeza. E você já tem analisado até em consultório, visto pessoas que realmente acabam com problemas reais de depressão por esse motivo? Uma insatisfação muito grande com a própria vida, um sentimento de baixa autoeficácia. Sim. Nossa, por que essas pessoas conseguem? A vida de todo mundo parece tão maravilhosa, fantástica, e a minha não. A minha eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu não consigo viajar tanto, né? Quando eu viajo é uma coisa mais simples, só em um momento de férias. Por que a minha vida não é assim? Então isso tem muitos efeitos
tanto nos relacionamentos interpessoais, na questão de depressão, essa percepção de incapacidade de gerenciar a própria vida. Então você tem muitos efeitos que aparecem na clínica. Sim. Que a gente consegue ver ao nosso redor, também de forma muito disseminada. Perfeito. E para as pessoas aí que têm consciência de que o celular já começou a fazer mal, de que estão mais ansiosas, estão mais depressivas, quais as dicas? Existe uma forma aí de desintoxicação? Porque não é um vício. Perfeito. É um vício, ele não está enquadrado, né, com uma patologia nesse momento, mas é um componente muito importante que muda realmente nossa rotina, nosso bem-estar. Perfeito. O que eu indico? Primeiro, aquela reflexão. Como que é o seu uso e como ele colabora com a sua vida pessoal, profissional, acadêmica e tudo mais. Se você tem um uso exagerado, faça um plano para ir reduzindo ele gradualmente. Tá? Se você usa 5 horas, na semana que vem, tenta fazer um controle para usar no máximo 4. Depois tenta reduzir para 3. Aí colocar o mínimo e usar realmente de acordo com a necessidade. Por que de forma gradual? Se você faz uma rotina, um impacto muito grande nessa retirada, você vai sentir muita ansiedade, vai ter muita dificuldade, talvez você não consiga fazer isso, e isso vai te dar aquela sensação de fracasso, que você é mais fraco do que o seu vício em celular e esse uso. Então faça de forma gradual. Os celulares mais novos costumam já ter um aplicativo nativo de bem-estar digital, que você consegue bloquear os aplicativos a depender de quantas horas você mexe naquele dia ou na semana. Então tente manejar isso para passo a passo você manejar esse tempo e conseguir fazer um uso bastante interessante para o seu bem-estar e seus objetivos. Perfeito, obrigada pelas dicas. Aqui o assunto é muito interessante, renderia horas, mas o nosso tempo é curto. Professor Guilherme, então, para as pessoas que querem saber mais, a Unicuritiba ela tem uma clínica psicológica, atende nesses casos também, como funciona? Perfeitamente. Então, na Clínica Escola de Psicologia do Unicuritiba, a gente faz os atendimentos, a gente está disponível para receber todos que gostariam de um apoio, um suporte, um manejo do vício em celular, como também outras condições de saúde mental. Pode mandar por e-mail, agentepsico@unicuritiba.com.br, também atendimento presencial e nas redes sociais. Tá certo, muito obrigada pela entrevista e sucesso. É um prazer e sucesso para todos. Obrigada. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga nosso canal. E se quer nos ajudar a fazer o IC, deixe aqui embaixo nos comentários sugestões de temas para as próximas entrevistas. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.